Aí, ó, alguns outros exemplos de expressões regulares aqui, gente. Ó, o que significa essa expressão regular aqui? Significa, ó, a expressão regular dada pela linguagem W, tal que W contém um único 1, certo? Por que que tem esses outros zeros aqui, gente? Porque o alfabeto ele é formado por 0 e 1, certo? Então, ó, eu posso ter 0 ou mais zeros antes do 1 e 0 ou mais zeros depois do 1, certo? Mas o 1 é obrigatório, porque ó, ele tem que conter ao menos um 1, certo? Então, gente, nesse segundo exemplo aqui, certo? A gente tem uma expressão regular que representa o seguinte: todas as strings W, tais que W tem apenas uma única ocorrência do número 1, certo? Ó, tem ao menos uma ocorrência do número 1, né? At least, ao menos uma. Por quê, gente? Ó, porque a gente pode ter, ó, pelo que diz essa expressão aqui, a gente pode ter 0 ou mais elementos que podem ser 0 ou 1, certo? É o alfabeto estrela aqui, ó. Aí depois, obrigatoriamente, um 1, certo? Que é o que garante que vai ter pelo menos uma ocorrência do número 1, certo? E depois, ó, mais possíveis ocorrências de 0 ou 1, certo? Tudo bem, gente? Então, ó, terceiro exemplo, a gente tem aqui, ó, essa expressão regular aqui. O que que ela significa? Ela significa a expressão regular que representa a linguagem das strings, ó, W, tais que W contém a string 001 como uma substring, como uma subsequência da sequência de zeros e uns, certo? Então, ó, todas as sequências que contêm a string 001, a gente pode ter o quê? Podemos ter mais zeros ou uns antes e mais zeros ou uns depois, certo? Então, se a gente pode ter zeros ou uns antes e zeros ou uns depois, a gente tem que envolver essa sequência aqui, ó, com essa subexpressão regular aqui, ó. Sigma, estrela, zero ou mais ocorrências de 0 e 1, de 0 ou 1, certo? E também sigma estrela aqui depois da subsequência, certo? Zero ou mais ocorrências de 0 ou 1. E assim por diante. Tudo bem, gente? Ó, aí a gente vê uns outros exemplos aqui, certo? Ó, vamos ver aqui um exemplo interessante aqui para a gente investigar. Ó, esse exemplo 5 aqui, gente, ó. W são todas as strings W, tal que W é uma string de tamanho par. Por que que é uma string de tamanho par? Porque eu tenho sigma, sigma envolvido com uma estrela, ou seja, eu tenho ou a string vazia, ou uma string com dois elementos que podem ser 0 ou 1, cada um deles, ou uma string com quatro elementos que podem ser 0 ou 1, e assim por diante. Porque, ó, sigma, sigma. Então, ou eu não tenho nada, ou eu tenho sigma, sigma, ou eu tenho sigma, 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 e assim por diante. Tudo bem, gente? Então, segue bem essa lógica aí, tá bom? Aí vocês podem pausar esses exemplos, caso queiram refletir um pouco sobre as demais, tá ok? Vamos para frente, gente. Aí, ó, uma pequena correção, certo? Que eu devo salientar aqui, as instâncias 11 e 12 da figura ao lado, elas não são verdadeiras, certo? Ó, 11 e 12, quais são? Ó, aqui, ó, a 11 diz o quê? Que se eu concatenar um estrela sequenciado com um elemento vazio, eu chego no elemento vazio. Isso está errado, gente. Por quê? Ó? Porque um estrela concatenado com vazio vai chegar a uma estrela, certo? E aqui, ó, 12, igualmente, ó, zero ou mais ocorrências de vazio. É o quê? É essa linguagem aqui? Não, é essa aqui, gente. Certo? Tudo bem, pessoal? Então vamos para o primeiro exercício da gente aqui, gente. Dado o seguinte alfabeto, sigma é esse conjunto aqui, certo? A gente tem o alfabeto formado pelo elemento A e pelo elemento B. Construa uma expressão regular para uma linguagem que só aceita símbolos B se existirem símbolos A na cadeia. E de modo que, se existirem símbolos A, todos eles ficam antes dos símbolos B.
Certo, gente? Então, podem pausar agora, reflitam um pouco e eu venho já com a resposta. Certo? Ok, gente. Qual é a resposta? Ó, vamos lá. O que significa essa expressão regular aqui? Essa expressão regular representa a linguagem que tem, certo? A linguagem vazia, tá? União, a ocorrência de A, uma ocorrência de A, certo? Sequenciado com A estrela, B estrela, certo? Por que que essa sequência está desse jeito? Ó, a gente pode inferir aqui o seguinte, ó, que eu tenho, se eu tiver elementos, eu tenho obrigatoriamente um A, é esse aqui, certo? E depois, ó, eu tenho uma sequência de 0 ou mais A seguida por uma sequência de 0 ou mais B, certo? E isso acontece, gente, porque, ó, ele diz aqui, ó, se existirem símbolos A, todos eles ficam antes dos símbolos B, que é o que está garantido aqui. Tudo bem, pessoal? Mais um exercício. Durante a compilação de um programa, a análise léxica é a fase que decide se as palavras digitadas em um código-fonte correspondem às palavras que devem ser aceitas pelo compilador. No caso de palavras que representam nomes de variáveis, elas precisam necessariamente começar com um caractere que representa uma letra maiúscula ou minúscula e, opcionalmente, receberem outros caracteres que podem ser letras maiúsculas ou minúsculas, ou dígitos. Outros caracteres, como esse aqui e etc., não são permitidos. Elabora a expressão regular que represente nomes válidos de variáveis, de acordo com o que foi estipulado no enunciado. Joia? E aí, ó, considerem que D é o alfabeto de dígitos e L o alfabeto de letras, certo? Monte uma expressão regular que decida se uma dada palavra corresponde a um nome de variável válido ou não. Beleza? Eu sugiro que vocês dêem uma pausa agora e reflitam sobre esse problema. Eu venho já com a solução. Solução, gente. Ó, considerando que D é a linguagem formada pelos dígitos e L a linguagem das letras, certo? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma expressão regular que começa obrigatoriamente com uma letra, certo? E que pode ser seguida de 0 ou mais ocorrências de um dígito ou uma letra. E isso é um nome válido de variável, certo? Ok, gente? Em linguagem de programação. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para a parte de linguagens regulares. Certo? O que são linguagens regulares, gente? São aquelas que podem ser representadas por expressões regulares, que é o que a gente viu até o momento. Uma linguagem é regular se somente se alguma expressão regular é capaz de descrevê-la. Certo? O que significa esse somente se, gente? Significa o seguinte, que eu tenho a implicação, ó, que se uma linguagem é regular, então existe alguma expressão regular que a descreve. E também, se alguma expressão regular é capaz de descrever a linguagem, então a linguagem é regular, certo? O se somente se, ele é uma dupla implicação. Ok, gente? E aí, ó, a gente vê... aqui, ó. Vamos ver aqui a estratégia do teorema 1.54, certo? Como é que ele pode ser provado, gente? Como foi que o Michael Simpson fez isso? Ele dividiu o teorema em dois lemas, representando as duas direções da implicação. Provou os lemas, e depois dos lemas provados e da regra A, essa regra aqui que eu tinha falado para vocês, ó, ele deduziu que o teorema 1.54 é correto. Ok, ó? Se uma linguagem é descrita por uma expressão regular, então ela é regular. Certo? Aí, ó, ideia da prova. Digam que a gente tem uma expressão regular R, descrita por alguma linguagem A. A gente mostra como converter R em um autômato finito não determinístico, a gente ainda vai ver essa parte mais para frente, que reconheça A. E aí, ó, corolário 1.40
Se um autômato finito não determinístico reconhece A, então A é uma linguagem regular. Tudo isso aí a gente vai ver mais para frente. Tudo bem, gente? Aí, ó, mais uma ideia da prova aqui, certo? E aí, ó, a gente tem também uma pergunta, né? Se existem linguagens com expressão... Será que existem linguagens com expressão regular não conseguem representar? Resposta, sim, pessoal. Por quê? Nesse caso, ó, a gente tem as linguagens não regulares. Por quê, ó? A gente coloca o quê? Uma quantidade, um n aqui determinado, entende? A gente está dizendo aqui, ó, nesse caso, certo? Que a quantidade de zeros é a mesma de uns obrigatoriamente. Isso com expressão regular a gente não consegue representar. Isso aqui, certo? É uma expressão não regular. Por quê? Porque a gente tem que especificamente dizer a quantidade. E nas expressões regulares a gente não tem essa propriedade de dizer a quantidade, pela própria definição que a gente viu mais para trás. Ok, pessoal? Aí, ó, o que faz com que a linguagem acima não possa ser representada por expressão regular é a quantidade de símbolos, como a gente tinha visto, certo? E aí vamos para o exercício 2. Os funcionários da empresa Fortran Rock são fanáticos pela linguagem de programação Fortran. Ela tem um sistema online que controla a venda de brindes relacionados à clássica linguagem de programação, camisetas, chaveiros, etc. Exceto pelo front-end, esse sistema era desenvolvido e não poderia ser diferente disso, 100% em Fortran. A empresa, no entanto, passava por uma crise e seu sistema já havia sido vítima de invasões. Visando melhorar a segurança de seu querido sistema, ela decidiu contratar esse cara que acabou de se formar na Unifor. É a primeira tarefa que adamastor na nova empresa. A primeira tarefa dele na nova empresa foi a seguinte: representar através de uma expressão regular um padrão de exigência mais rígido para as novas senhas dos usuários. As senhas agora deveriam satisfazer, entre outros, a seguinte condição: ter exatamente 5 caracteres. A pergunta é a seguinte: é possível criar uma expressão regular para a regra acima? A gente já viu que não, né, gente? Porque aqui, se ele estabelece que tem que ter 5 caracteres obrigatoriamente, então não dá para representar por expressão regular. Conclusão, pessoal. Expressões regulares não são suficientes para representar algumas categorias de linguagens, certo? Que são as linguagens não regulares, tá? Qual é o modelo adequado para as linguagens não regulares? São as gramáticas que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom, gente? Era isso e espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos para a próxima aula, gente.